Eu sinto que seria uma profissão que sugaria a minha energia, sabe? Porque trabalhar com pessoas falecidas ali. É bem complicado. Eu acho que deveria ser mais valorizado. Você vê muito corpo durante o dia, e aí vários tipos de corpos, né, que aparecem, e aí ter que lidar com isso é muito difícil. Não é qualquer um que quer trabalhar com isso, né? Acho que eu me abalo muito com as tristezas das pessoas. O título da minha dissertação é A Máscara da Morte, o estudo de caso sobre a construção identitária de profissionais coveiros. Procurei intitular A Máscara da Morte justamente pelo fato de que a morte é algo que na nossa sociedade a gente busca mascarar ela em relação a não só nós mesmos, mas em relação à própria vida, como uma forma de não só suportar, mas também negar a morte. A morte é um limite claro. E nós estamos numa sociedade que tem muita dificuldade de lidar com os limites. É uma sociedade que valoriza a realização dos desejos, do consumo, do prazer imediato, intensamente. Praticamente a nossa vida se articula ao redor desses elementos. O que me motivou a abordar o assunto relacionado aos coveiros, foi justamente sobre profissões que lidam com a morte. Como é trabalhar com sofrimento alheio, como é essa questão de lidar com a morte todos os dias e o impacto que isso tem nas pessoas que trabalham com ela. A gente não fala dos coveiros, a gente não fala da profissão, né? A gente esquece deles. Então, abordar essa temática, eu acho que ela tem um valor muito importante para a gente entender melhor quem são esses profissionais e a vida deles e dar visibilidade para um tema que não se discute. A questão que fez a gente tomar essa decisão de ser coveiro, de experimentar ser coveiro, é que a gente trabalhava, mas assim, o salário não assim, muito agradável. E, então a gente, por ter essa oportunidade, a gente interessou em experimentar a função de coveiro, né? Então a gente experimentou e deu certo. O que me levou a ser coveiro foi por influência do meu pai, né? Que desde quando ele já veio para cá para morar aqui, ele já começou a ser coveiro. E através dele estar nessa profissão, acabou levando nós para o cemitério ali para conhecer, brincar quando criança, acabou que fez com que a gente gostasse e ficasse trabalhando no cemitério mesmo. O que mais me chamou a atenção durante a pesquisa com os coveiros foi justamente o lidar com a morte em si e os estigmas que isso acarreta na vida deles. Algumas vezes a gente já ouviu pessoas falando assim com a gente mesmo, que não faria esse tipo de trabalho, que passaria por muita necessidade, mas não faria, né? As pessoas que não conhecem da profissão, elas têm uma visão negativa do serviço. E muitas das vezes quando a gente fala que é coveiro, as pessoas levam num tom de brincadeira, né? Fala, nossa, você é coveiro, nunca teria coragem de trabalhar nisso, né? É como se o cemitério e os profissionais que trabalhassem lá, todos estivessem contaminados pela morte. E isso automaticamente gera um preconceito da sociedade em relação a essas pessoas. A própria família, amigos que zombam deles ou que perguntam como que você trabalha com uma coisa dessa, isso é um absurdo, né? Então, assim, eles são pessoas que vão sofrendo vários estigmas pelo trabalho que eles exercem, né? Apesar de um trabalho importante, um trabalho digno. Às vezes usa a nossa imagem até para colocar medo em algumas criancinhas, né? Aí, esses tipos de brincadeira assim também eu acho que não se condiz, porque a gente está aqui prestando um serviço que qualquer um poderia fazer, alguém tem que fazer no caso, né? Como diz, tem pessoas que agradecem nós aqui, né? E falam, nossa, vocês têm que fazer esse serviço aí, Deus abençoe vocês aí, porque não é todo mundo que tem coragem. Então, muitas das vezes acontece das pessoas brincar, associando o nosso serviço à morte, sim.
que muitas vezes eles têm uma vivência também muito dolorosa, né? Porque você lidar continuamente com o luto de outras pessoas, há uma carga intensa emocional muito forte ao redor do morrer. E que, como qualquer ser humano na sua sensibilidade, se sente afetado por isso também. Então não é diferente para os profissionais que trabalham com o morrer. O fato de lidar com a morte e muitas vezes a negação da sociedade e um certo espanto, asco, isso daí influencia diretamente em casos, por exemplo, de que a morte é vista como algo contagioso. Eles falam isso, muita gente não dá a mão para eles, acham que eles são sujos também, porque, claro, na hora que está trabalhando, eles se sujam de terra. Mas, assim, né, é também um preconceito, como se eles não tomassem banho, como, né? E até também alguns relataram a dificuldade de arrumar namorada. Geralmente, assim, as pessoas não destrata nós mesmos, mas a gente vê alguns comentários, né? Por exemplo, já vi pessoa falar que se o marido trabalhasse no cemitério, não dormia com a esposa no caso, não aceitaria que dormisse ou que entraria dentro de casa. Então, às vezes usa essa expressão assim para brincar, mas a gente sabe que tem um pouquinho de preconceito. Historicamente, se construiu muitas visões negativas sobre a morte, né? Visões de pagamento, eu vou pagar no inferno, sofrer num purgatório, ou eu vou reencarnar para pagar coisa. Então, muitas dessas visões marcam uma visão negativa de que a morte é sempre menos que algo que é vivido aqui. E nós, como coveiro, eu acho assim que não é o pior serviço, né? Às vezes nós deparamos com situação que, como a gente assim, até conversa entre nós mesmos aqui, né? Quando fala de hospital, por exemplo, nós achamos que é pior do que o cemitério. Quando o Covid teve, a gente viu que as pessoas distanciavam mais da gente, às vezes precisava de ir em algum lugar que precisava dar as características do nosso serviço. A gente falava que era coveiro, né? As pessoas meio que afastavam, ficavam fazendo comentário distante, né? E dificilmente, e infelizmente, é um estigma que ainda vai perpetuar por muito tempo. Pelo fato de que é algo que a sociedade nega com veemência. Muitas vezes, uma forma de negar é pensar tanto numa vida posterior que eu não lido com a vida aqui cotidiana, que tem os seus limites. Quando a religião vai por esse caminho de propor uma plenitude que é relativamente irreal, eu acho que ela atrapalha na morte. Quando ela trabalha de forma realista a vida humana e que isso acontece, e que mesmo isso acontecendo, eu não estou longe de Deus ou da entidade que eu cultuo. Se a vida é um dom de Deus que Deus nos deu, não é um dom infinito. Enquanto estamos aqui, ele acaba. Então, assim, isso vai mostrando para a gente que a gente é uma sociedade que não discute muito sobre a morte, é um tema meio proibido, né? É uma dificuldade. Eu trocaria pelo fato do desgaste físico, né? O desgaste físico é porque a gente trabalha muito pesado e às vezes a gente fica sofrendo algumas dores ali, umas dores aqui, então por causa disso a gente pensa que no futuro pode prejudicar. Não é fácil não, porque é um serviço assim que requer da gente muito respeito, né? E também assim, a mente boa, né? Não é só eu querer e às vezes eu não fazer o correto, o que é preciso ser feito, né? Então, não pretendo continuar. A gente tem que entender melhor esse trabalho, valorizar esse trabalho, dar melhores condições para esses trabalhadores e, por outro lado, também assim, abrir mais essa discussão sobre a morte, o morrer e o próprio trabalho do coveiro. Esses profissionais precisam ser resgatados na sua função social e na sua capacidade, quando bem trabalhados, de qualificar esse momento do morrer, porque não é só uma pessoa que morre, há todo um luto familiar, toda uma realidade social que também se lida quando uma pessoa morre. Essas pessoas são extremamente necessárias para cuidar daquele corpo que morreu, na sua higiene, para realizar rituais que ajudam as pessoas que estão ao redor desse morto a fazer um processo de elaboração de um certo luto. Eles são profissionais que são essenciais, não só para a morte, mas também para a vida.
porque são eles que vão enterrar os nossos entes queridos. Justamente nos momentos em que a gente mais sofre, em que a gente sente a maior fragilidade em relação a lidar com a morte, é aí que surgem essas pessoas, justamente para dar um suporte em relação àquilo que pra gente é insuportável. E eu sendo um jovem fazendo essa profissão, eu sendo um dos poucos, eu me sinto até um pouco privilegiado por isso, porque é um serviço, como eu disse, ninguém gosta de fazer. Então, nesse caso, eu estou exercendo uma coisa que eu posso estar ajudando muita gente a pegar a experiência, a pessoa desbloquear a mentalidade, né? Pelo fato de eu ser jovem, e através disso daí outras pessoas jovens também veem que essa profissão não tem nada demais. É muito importante se falar da educação para a morte, que mais do que uma educação para a morte é uma educação para se viver bem ou para se viver com intensidade enquanto se está vivo e a morte não chega. Então acho que uma educação que essas temáticas estivessem nas formações em geral, tanto da área de saúde quanto da sociedade em geral, na cultura por meio da mídia, nas tradições religiosas, um viés interessante sobre a morte, eu acho que isso tudo ajudaria a criar uma cultura, né? Embora eu tenda a crer que não é fácil criar isso pela dificuldade que é se lidar com a morte real.